A cidade de Rio Claro recebe a visita de mais um candidato ao governo de São Paulo. Então, o Jornal da Manhã vem abrindo esse espaço para que os postulantes aí ao cargo, né, os pretendem administrar o estado de São Paulo, possam apresentar as suas propostas para que os nossos ouvintes, os nossos internautas também tenham a oportunidade de conhecer melhor essas pessoas que colocaram o seu nome para disputar o cargo de governo do estado de São Paulo. Hoje nós estamos recebendo o candidato Luiz Marinho, do PT, vai falar a respeito de suas propostas e também vamos conversar e fazer uma análise do atual quadro das eleições 2018. Bom dia, candidatos, tudo bem? Bom dia, quero cumprimentar a você, Carla, comentar também o Marcos da técnica, comentar os ouvintes, os internautas, comentar a população, em particular de Rio Claro, mas de toda a região, dizer rapidamente, comentar que também está me acompanhando aqui, companheira Olga, foi vice-prefeita aqui da cidade, presidente do PT nesse momento, acompanhado também do companheiro vice-presidente do PT, o Damião, e do Agnello, candidato a deputado estadual pelo PT, 13633. 13633, Agnello outra vez, é isso, Agnello? Prazer enorme estar acompanhando esses companheiros. E dizer, Carla, eu nasci no interior do estado de São Paulo, nasci na cidade de Cosmorama, fui crescer em Santa Rita do Oeste, não sei se você conhece, lá já nas divisas de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Meu pai era pequeno produtor, era agricultor, pequena propriedade, e uma família de 14 irmãos, 10 homens, 4 mulheres, e dos 6 anos de idade aos 17 anos de idade, trabalhei na roça, puxei enxada, trabalhei com roça de algodão, de amendoim, de milho, de arroz, enfim. E aos 17 anos meu pai resolveu ir para São Paulo, fomos parar na Zona Leste de São Paulo, Parque São Rafael, e lá enfrentamos lá uma vida dura, porque em 76 não tinha absolutamente nada nesse bairro, fomos introduzidos na luta por melhorias de forma automática, porque não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha posto de saúde, não tinha asfalto, não tinha absolutamente nada. Entrei na Volkswagen 78, fui cipelo na Volkswagen, depois participei da direção do sindicato, quando da última intervenção do Sindicato Metalúrgico do ABC, fui companheiro de diretoria do Lula na década de 80, e fui presidente do sindicato por 7 anos, de 96 a 2003. Em 2002 estive aqui em Rio Claro, participando, fazendo campanha como candidato a vice-governador na chapa do Genuíno, quando nós ajudamos a eleger o presidente Lula em 2002. Em 2003 e 2005 fui presidente da CUT. De 2005, julho de 2005 a março de 2007, fui ministro do Trabalho no governo Lula, onde tive a oportunidade de implantar a política de valorização do salário mínimo. E tive também uma sugestão que é importante que o ouvinte saiba. Eu sugeri ao presidente Lula criar aquele mecanismo do empréstimo consignado, por consequência da forte presença dos agiotas nas fábricas, aquela experiência do drama dos trabalhadores devendo para agiotas. Nós pensamos a partir disso e sugerimos o consignado como uma forma de baratear, reduzir bastante os juros, especialmente para os trabalhadores que têm como oferecer a sua garantia a partir da folha de pagamento. Em março de 2007, o presidente Lula pede para eu ir para a Previdência Social e pede para eu resolver o drama das filas nas agências do INSS. Não sei se vocês recordam, todo dia o pessoal passava noite nas agências tentando marcar uma perícia, tentando marcar uma contagem de tempo de aposentadoria, enfim. E graças a Deus também demos conta de resolver aquela equação. Em junho de 2008 eu pedi para ele me exonerar, porque eu seria candidato a prefeito de São Bernardo. Em junho de 2008 eu tinha 3% de intenção de voto, ele até não queria que eu saísse, porque achava que a gente não tinha chance de ganhar aquelas eleições. Mas graças a Deus saímos vitoriosos, fui prefeito 8 anos, fiz uma boa administração, graças a Deus, em São Bernardo do Campo, transformador em várias áreas, e agora candidato a governador à sua disposição. Aproveitando esse gancho que o senhor comentou a respeito da sua pontuação nas pesquisas, na época que o senhor foi candidato à Prefeitura de São Bernardo, como é que o senhor vê o quadro hoje para a disputa a governador do Estado? O senhor, na segunda-feira, saiu uma pesquisa e o senhor ocupa a 4ª posição. Eu costumo dizer que pesquisa é como uma fotografia. Você tira uma foto hoje, amanhã pode tirar uma diferente. E depende do nosso trabalho, depende do decorrer das campanhas, depende do empenho da militância. Então eu peço a toda a nossa militância
que estão nos ouvindo para engajar, para valer na campanha, trabalhar fortemente. É isso que vai nos levar a pontuar melhor nas pesquisas. Tem gargalos a serem enfrentados e resolvidos, como eu tinha gargalo lá em 2008, eu tenho agora também, que é especialmente o gargalo do conhecimento e as pessoas saberem das suas ideias, o que pensa, como você enxerga o mundo, como enxerga o Estado, os desafios que estão colocados, os problemas do Estado para ser resolvido e qual a abordagem para resolver esses problemas. Isso vai levando a um processo gradativo do conhecimento e a pontuação nas pesquisas. Então vejo com tranquilidade os resultados das pesquisas e a certeza do crescimento e estar no segundo turno para disputar no segundo turno em condições de ganhar as eleições. Eu creio que para o PT está colocado de novo a oportunidade que nós tivemos em 2002. Foi a única eleição que nós tivemos no segundo turno e tenho certeza que nós estaremos nessa eleição também. O Grupo JC costuma contratar institutos de pesquisas para analisar a opinião da população sobre os serviços públicos, sobre as áreas que despertam mais preocupação no cidadão aqui na nossa região. A segurança e a saúde aparecem com frequência. Quais seriam, assim, resumidamente, as suas principais propostas para essas áreas? A saúde, quando eu ganhei a eleição em 2008 em São Bernardo, saúde era o principal problema de São Bernardo. De 100 questões, 92 questões era relacionada à questão da saúde. O que nós fizemos lá, que nós vamos fazer no estado de São Paulo, ou seja, primeiro, o diagnóstico preciso de território por território. Então aqui onde, em Rio Claro, nós temos que pegar o conglomerado aqui de Rio Claro, Piracicaba, Limeira, Rio Claro, enfim, a região aqui, o território regional, o grande diagnóstico, como eu fiz em São Bernardo do Campo. Ou seja, o que o diagnóstico dizia? Dizia que os equipamentos estavam arcaicos, estavam ultrapassados, era preciso ser modernizados. Então nós refizemos toda a rede de atenção básica e separamos com identidade própria, atenção básica da urgência e emergência, introduzindo as UPAs. Então a ideia é introduzir as UPAs em todo o território do estado, de forma que a gente organize o sistema para o bom atendimento, porque a atenção básica mais as UPAs é capaz de atender 90% das demandas de saúde do nosso estado, das demandas da saúde pública. A partir daí você precisa organizar o sistema de alta complexidade, com os hospitais regionais e com os centros de especialidades, com as AMES, enfim, de forma a você ir complementando. E onde tem Santa Casa, também como incorporar a Santa Casa no sistema e dar condições dela trabalhar. Se você faz esse diagnóstico, você moderniza e você cria condições de um fluxo integrado entre os três entes, União, Estado e Município, e o Estado assumindo a responsabilidade de coordenação do sistema SUS, chamando as prefeituras, estabelecendo um debate de governança regional e por território regional, é plenamente possível melhorar drasticamente a condição de atendimento na saúde pública do Estado de São Paulo. Foi o que eu fiz em São Bernardo. No primeiro ano era 92 de 100 questões. No quinto ano já era reclamação pontual, e aí passou segurança a ser o problema. Na medida que você resolve um, automaticamente outro problema passa a gritar. E de forma gradativa você vai resolvendo. Na questão de segurança, Carla, é preciso compreender o seguinte: criminalidade, segurança, você não resolve só com polícia. Agora, se observar que o governo do Estado, do PSDB, que governa o Estado há 24 anos, não resolveram nem saúde, nem segurança, nem educação, nem infraestrutura, o que esses caras resolveram em 24 anos? Agora vem um candidato do PSDB que diz que não é político. Espera um pouquinho, filiou um partido político, é candidato, passou a ser político. Por que essa negação à política? Né? E, aliás, não cumpre com a palavra, porque disse que era prefeito de São Paulo 4 anos, falou 43 vezes da campanha que seria prefeito 4 anos, depois nega a sua palavra e não é mais candidato a prefeito, como aquele riquinho, cansou do brinquedo, joga fora e quer outro brinquedo, agora ele quer outro brinquedo, quer brincar agora de governador, na medida que ele não conseguiu brincar de candidato a presidente da República, ele tentou. Insegurança, violência, o que eles fizeram foi criar presídios espalhados pelo estado inteiro. E junto com os presídios vieram o crime organizado, vieram também a criminalidade e a violência. Aqui em Rio Claro me disseram que essa semana teve 3 mortes, 3 assassinatos aqui, enfim. E a desorganização, porque se tinha um 9-0 aqui, por que agora foi transferido para Piracicaba? Se o Piracicaba não conhece bem esse trâmite, ou seja, é preciso reorganizar também a segurança pública, desde as polícias, a Polícia Civil, porque a Polícia Civil inexiste hoje, essa é a grande verdade.
O PSDB destruiu a Polícia Civil no estado de São Paulo, perdeu a capacidade de investigação, não se investiga mais para valer, e cada 10 casos, somente 3 consegue desvendar, na medida que não tem investigadores suficientes para fazer investigações. Então nós temos que reestruturar as forças da polícia. Na polícia militar, você tem uma situação onde tem muitos policiais que você prepara por anos e está lá enfiado na burocracia. Então aqui é preciso trabalhar nas duas polícias a história do efetivo. Então como restabelecer os efetivos? E no caso da polícia militar, a polícia tem que ir para a rua para policiamento. Você coloca agentes administrativos para fazer burocracia, não policial preparado. Então nós vamos readequar esse processo. Mas como eu disse, não se resolve só com polícia. Vamos reorganizar a polícia, mas vamos buscar resolver o problema na sua raiz, qual seja. É preciso dar com prioridade investimento na educação, combinado com educação e cultura, e combinado na educação e esporte e tecnologia para gerar empregos, para você interromper o fornecimento de mão de obra barata para o crime organizado a partir da abordagem que o crime está tendo com a nossa juventude, na medida que nas grandes cidades você tem esses jovens que não têm ocupação, não tem o contraturno escolar na escola. Então, nós implantamos em São Bernardo esse programa que nós tínhamos 32 mil meninos e meninas fazendo num turno educação, no outro turno cultura ou esporte. O depoimento das professoras e das mães em relação à mudança de comportamento desses jovenzinhos é assim um negócio espetacular, é de se emocionar. Ou seja, a professora falar assim, não é mais o mesmo ser. Esse corpo tinha um outro ser, agora tem um ser aqui afável, né, que gosta de aprender, que agora está interessado pela matéria. Ao chegar em casa, a primeira coisa que faz é cuidar da lição que a professora passou, ou seja, uma transformação na vida das pessoas a partir de você oferecer a ela aquilo que lhe dá prazer. E terceiro, você tem que reestruturar a condição da educação. Hoje, os professores, é que eu estou emendando violência com educação, porque eu acho que ela tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver. E você precisa valorizar os servidores, de todos os segmentos. Mas aqui na educação estou dizendo, compromisso de dobrar o piso salarial dos professores em 4 anos, porque não é possível você ter São Paulo pagando menos da metade do que o estado do Maranhão. Uma economia muito mais frágil. Portanto, aqui nós vamos caprichar para valorizar os servidores, para ter a autoestima elevada, para poder querer cuidar bem das nossas crianças, estimular novos talentos, porque nós estamos perdendo talento na educação, na medida que você faz a valorização profissional. Isso vale também para a polícia, tanto civil como militar, no processo de valorização. Vale para a saúde também, no processo de valorização dos profissionais. E aqui nós vamos trabalhar na ponta geração de empregos, ou seja, você gerando emprego para a juventude, ele não vai querer se meter com crime, querer se meter com os profissionais da droga, assim sucessivamente. Então, é nisso que nós vamos apostar para resolver o problema também da criminalidade. Falando em propostas de governo, candidato, o que aconteceu ao apresentar essa sua proposta à Justiça Eleitoral, que não constava? O senhor está discorrendo aqui a respeito das suas propostas para a saúde, para a educação, para a segurança, mas isso não constava na sua proposta, constava somente a inscrição Lula livre. O que aconteceu? Aconteceu uma falha técnica do advogado que deu entrada nisso. Foi analisado como uma ironia. Para depois juntar o programa, e ele esqueceu depois, na hora que ele concluiu a inscrição da chapa, porque ele tinha que abrir para dar entrada na inscrição dos vários candidatos, deputados estaduais, federais, os senadores, o governador, e depois para montar o programa de governo. E ele esqueceu simplesmente e foi nesse cópia e cola, esqueceu, infelizmente, já levou os puxão de orelha devido. No dia seguinte foi regularizada a situação e está registrado o programa de governo adequadamente. Você não recebeu, acha que posso lhe mandar. Junto ao eleitorado isso pegou mal, candidato? Ficou como o eleitorado nem tomou conhecimento ironia, uma disso. afronta? Não, acabou tomando um vulto, teve repercussão na imprensa. Eu não vejo que isso tenha qualquer prejuízo na medida em que você corrige. Foi uma falha técnica de um profissional. Isso acontece nas nossas vidas de ter falhas. Ter falhas e falhas feitas para ser corrigidas, foi devidamente corrigida. Aproveitando, falando a respeito de Lula livre, como é que o senhor analisa a situação? O PT vem sendo acusado de trazer um clima de instabilidade à disputa à presidência, com a insistência na candidatura do ex-presidente Lula. Essa mesma pesquisa divulgada na segunda-feira mostrou bem as disparidades entre as duas situações, quando Lula aparece como candidato e quando aparece
o Fernando Haddad. Como é que o senhor analisa a situação nesse momento da disputa à presidência? Eu analiso que há uma inversão total de valores nesse processo. O Lula é um cidadão que o povo, a maioria do povo brasileiro, o vê como a grande esperança de voltar a gerar oportunidade, empregos, investimento nas políticas públicas, projeto Minha Casa Minha Vida, Ciência Sem Fronteira, retomar com vigor as políticas sociais, retomar com vigor a geração de oportunidades que vêm sendo eliminados gradativamente a partir do impeachment da presidenta Dilma. Então, o povo o vê como uma grande esperança, ao mesmo tempo que a elite o vê como uma ameaça, porque quer voltar a governar o Brasil para a minoria da sociedade brasileira, para as grandes elites. E a massa de trabalhadores, a grande massa do povo brasileiro é visto pela elite como simplesmente mão de obra barata quando ele necessita. Quando necessita, fica descartado lá, passando fome. Não tem problema nenhum para a elite brasileira esse processo. Eles não se incomodavam antes do governo Lula que 22 milhões de pessoas passavam fome. E o Lula disse, vou resolver o problema da fome dessa quantidade enorme do povo brasileiro e vamos gerar oportunidades. E nós criamos, eu fui ministro do presidente Lula do Trabalho, e sei o quanto que nós criamos de empregos e no governo Lula nós geramos a condição de pleno emprego no Brasil, que é o que nós precisamos, que é o que a população vê no Lula, a possibilidade de voltar a ter pleno emprego. E eu quero dizer a você que o Lula presidente ou governador, nós temos condições de 4 para 6 anos ter pleno emprego de novo no Brasil, começando com as medidas imediatas do primeiro ano, como por exemplo o Lula já disse, se o presidente for, vai encaminhar para o Congresso Nacional a isenção de imposto de renda na folha de pagamento para até 5 salários mínimos. Imagine o quanto que se injeta de possibilidade de retomada rápida, de uma hora para outra, do crescimento de consumo. Consumo leva a necessidade de mais venda, leva a necessidade de mais produção, leva a necessidade de mais empregos e assim sucessivamente você inverte o que está colocado no dia de hoje. Do ponto de vista jurídico, o presidente Lula é um inocente que está condenado de forma injusta, porque se olha a sentença do Moro, não tem absolutamente nenhuma prova nesse sentido. Você vê o relatório que acaba de sair da Polícia Federal em relação ao triplex, diz que não é do Lula o triplex, ou seja, mais uma prova que está colocada. Mas mesmo com essa condenação injusta, do ponto de vista jurídico eleitoral, ele tem direito a ser candidato. Portanto, eu não entendo qual a reação da grande mídia de não querer aceitar essa realidade. A ONU vem e diz, Lula tem o direito de ser candidato, tem que ser respeitado assim. Não é? O eleitoral, o TSE ainda não julgou. Então vamos aguardar o TSE julgar. Não é? Nós estamos trabalhando com toda a determinação para fazer do Lula o nosso candidato até o fim, e o povo ter a oportunidade constitucional de votar livremente, ele o direito constitucional e jurisprudencial, que até agora a jurisprudência foi julgada nesse sentido, da sua candidatura, e portanto ele nos representa. A pesquisa mostrou que a tese da transferência de votos pode não se concretizar, não é, candidato? Fernando Haddad. Mas nós não estamos preocupados com esse debate de transferência de voto. A imprensa que mais fala de transferência de voto. O nosso candidato é o Lula, não é o Haddad. Mas existe a possibilidade de ele não ser o candidato, né? Se isso não acontecer... Tanto que vocês, o próprio partido, já indicou o Fernando Haddad. Ele é vice-presidente. Mas já indicou a Manuela Dávila para substituir caso seja necessário. Em caso C, vamos aguardar o C. Mas então existe essa possibilidade, não é que só a imprensa está cogitando, existe a possibilidade. Se essa violência for confirmada, conforme a imprensa antevê, nós teremos que tomar providências, né? Então nós temos que planejar eventuais providências, mas toda a nossa determinação passa por defesa da candidatura do Lula e nós vamos até a última possibilidade de recursos e, portanto, a nossa convicção é que nós chegaremos no dia 7 de outubro com Lula candidato. Mas é bom a gente deixar claro aqui que quem indicou Manuela Dávila também foi o PT, então existe a possibilidade disso não se concretizar. Caso isso aconteça, caso a gente não tenha sucesso, mas toda a norma jurídica, né? Agora, se rasgarem mais uma vez a Constituição, se rasgarem mais uma vez a jurisprudência, se rasgarem mais uma vez a legislação, se descumprir uma norma internacional, que o Brasil está submetido a ela, se isso acontecer, o Brasil pagará o mico internacional de ser um país que não pode ser levado a sério porque não cumpre os seus tratados, percebe? Então eu duvido que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral vai querer colocar de tamanha
tamanho vexame do Brasil no cenário internacional. Duvido mesmo. Então eu quero aqui dizer com muita tranquilidade e serenidade esse processo. Agora, se caso aconteça, evidentemente, nós temos que estar preparados. Nós somos um partido político, temos... Então aí há uma análise dessa questão da transferência dos votos. Nós, como partido, o partido tem que ter essa análise também. Não nos preocupa nesse momento. O que nós precisamos é fazer a campanha do Lula, e o que o Haddad está fazendo. Evidentemente que o fato dele representar o Lula ajuda ele a passar a ser conhecido no Brasil. Isso ajudará gradativamente lá na frente a aumentar a possibilidade de transferência de votos. Agora, não é essa a nossa preocupação hoje. O senhor cumpre uma agenda hoje aqui na cidade de Rio Claro. O PT já esteve na administração municipal no último governo. Como é que o senhor vê também, não sei se o senhor tem acompanhado a situação do partido aqui na cidade, a reestruturação do partido agora, a gente sabe que daqui 2 anos teremos novamente as eleições municipais. Como é que está a questão do PT nas cidades, nos municípios? Olha, nós estamos num processo franco de recuperação, não só no Estado, mas no Brasil inteiro. Se você ver a última pesquisa de preferência partidária, nós somos num processo crescente. A última dava 21% de preferência partidária, essa agora 29% de preferência partidária no Brasil. Não sei ainda os números de São Paulo, mas nós vimos também recuperando muito rapidamente em São Paulo, e isso nos dá a condição de pensar, não é, qual as nossas chances reais em relação a 2018 e também em relação a 2020. Evidentemente, em 2020 nós vamos buscar nos posicionar em todos os municípios que a gente tenha condições de ter candidaturas próprias ou as nossas candidaturas proporcionais, eventuais parcerias com eventuais partidos. Mas aqui a Olga é a nossa comandante aqui em Rio Claro, ela que vai determinar o ritmo e o rigor aqui da nossa chapa lá em 2020, mas seguramente nós teremos candidatura aqui para disputar o eleitorado em 2020. Estamos olhando com muito otimismo, com o pé no chão, que 2018 marcará a retomada de um crescimento do PT no estado de São Paulo, na nossa chapa de deputados estaduais, federais, dos nossos senadores. 2014 foi uma eleição muito difícil para nós tivemos uma diminuição do tamanho da nossa bancada de deputados estaduais e federais e não fizemos a vaga do Senado. Nessa eleição, o Suplicy é um dos nossos candidatos ao Senado, junto com o Gilmar Tato. O Suplicy lidera, nesse momento, as pesquisas de opinião para o Senado. O Gilmar Tato tem o mesmo problema que a minha candidatura nesse momento, ele não é conhecido no estado de São Paulo. Vamos trabalhar esse processo de conhecimento dele para ver se conseguimos disputar a segunda vaga. Mas seguramente uma das vagas do Senado será feita pelo nosso partido com Suplicy número 131, e o número do Gilmar Tato é 132. Então você que tem simpatia pelo PT, eu peço voto nos 2 candidatos ao Senado, Suplicy 131, Gilmar Tato 132, da mesma forma que já falei aqui do Agnello, aqui da cidade, que é deputado estadual. Escolha um federal e vamos junto aí com Lula presidente número 13 e Luiz Marinho governador número 13. Essa campanha muito curta acaba dificultando, aumenta a correria para o candidato, aí tem que percorrer o estado todo. Como é que é esse trabalho? Olha, é uma corrida grande, mas é uma corrida grande para todo mundo. Evidentemente, quem tem mais conhecido tem vantagens em relação a uma campanha curta, mas eu não reclamo, não. É uma condição que os partidos têm que saberem enfrentar as diversidades colocadas no caminho, os obstáculos, e buscar transpor, pular, enfim, e criar as condições de chegar no dia 7 de outubro com o eleitorado tomando conhecimento. Eu espero que os debates, que o programa eleitoral gratuito, os horários eleitorais gratuitos, que foi diminuído também nessa campanha, mas que o eleitorado tenha interesse. Eu aproveito para chamar a reflexão de todos os nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan, comandada brilhantemente pela Carla, que possa refletir sobre o seu papel, o meu papel, o papel de cada cidadão e cidadã na democracia. Nós temos uma arma, que é o título de eleitor. Nós temos que saber usar bem e buscar comparar os candidatos, as propostas e o histórico de vida, porque não basta ouvir o que fala e ver o que apresenta, mas olhar o que já fez no passado, porque o passado diz muito sobre o nosso presente e futuro, e portanto comparar a história de vida dos candidatos. Você pega, no caso do governador do estado, você tem o meu histórico que eu contei aqui, você tem o histórico dos adversários, você tem o ex-prefeito de São Paulo, o João
parece que ele esconde até o nome, inclusive, porque ele só se chama de João Dória. O nome dele é João Agripino da Costa Dória Júnior. E Agripino da Costa vem lá das famílias bem abastada, né, da época dos engenhos, enfim. É preciso que a gente olhe quem é de fato e como que ele tem essa fortuna, como é que construiu, enfim. E o outro é o cidadão que preside a Fiesp, que apoiou fortemente o desmonte da legislação trabalhista, dos direitos dos trabalhadores, apoiou a terceirização, queria desmontar a Previdência, assim como o Dória. Os dois ali são uma tabelinha de maldade contra o interesse do povo trabalhador. Então, ver quem representa de fato a possibilidade de transformação do Estado. E mais, quando eles negam que eles fizeram parte do complô para tirar a Dilma e para fazer o desmonte que está sendo feito com os direitos do povo brasileiro e das políticas públicas. Além do mais, né, os compromissos históricos que eles têm, enfim. Então fica aí uma dica aí para o eleitorado poder pesquisar, olhar, para poder formar a sua decisão. O que não vale é aquela decisão, não vou votar em ninguém, são todos iguais. Não são todos iguais, de maneira alguma não são iguais. E segundo, você se omitir omissão, é você abrir mão de poder escolher alguém que possa fazer melhor. Então busque, faça uma aposta e acompanhe, cobre depois, cobre o deputado federal, estadual, veja como eles estão votando, porque tem muitos deputados que agora vêm pedir seu voto, mas que lá quando estava a discussão da terceirização, votou contra o interesse do trabalhador. Quando estava a discussão da reforma trabalhista, votou contra o interesse do trabalhador. Quando discutiu a lei do petróleo, votou para vender os ativos da Petrobras, como é desejo. Enfim, então aquele desemprego do fim do governo Fernando Henrique do PSDB lá, que nós eliminamos durante o governo Lula, voltou agora com o governo do Michel Temer, que representa o Michel Temer só o PMDB? Não. É o PMDB junto com o PSDB, junto com o DEM, junto com o PPS. Então observa o elenco de possibilidades para poder tomar a melhor decisão. Eu quero agradecer também a participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, elogios, críticas à condição do PT, a situação do PT aqui no país. Lembrando que essa é a nossa participação que a gente abre aos internautas, aos ouvintes. A gente pretende que vocês enviem perguntas, enviem comentários, que a ideia é fazer uma discussão aqui a respeito de propostas, mas eu quero deixar só alguns registros. Quero agradecer ao nosso internauta que está acompanhando o programa da Paraíba, dizendo que Fernando Haddad é bem-vindo na Paraíba. Também uma pergunta para o senhor candidato a respeito do professor Vila, da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Vocês que tiveram aí um embate, uma discussão no ar que acabou também tendo uma grande repercussão. Quem que pergunta? É o Marcelo Cicitiano. Marcelo, obrigado pela pergunta. O professor Vila é um profissional com grande mídia, e ele me fez uma acusação grave, me chamou de ladrão, de corrupto, 15 dias antes de eu ir na rádio. Então foi uma descortesia. E eu informei ao Vila que vou processá-lo. Aliás, já passei procuração para o advogado processar. Ninguém chama outro de ladrão sem absolutamente nenhuma prova, tá certo? Para chamar alguém de ladrão, você tem que se sustentar, ver direito, não pode, especialmente quem tem microfone, não pode sair atirando de qualquer jeito, porque você destrói uma pessoa. Eu citei o caso do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro. O Ibsen foi acusado pela, se eu não me engano, não sei se foi a Época ou a Veja, uma das revistas, acusou ele em capa, aquilo lascou a vida do cidadão. O netinho na escola recebeu, né, toda o incômodo lá, toda a gozação por conta do avô. Depois de mais de 20 anos, ele provou a sua inocência. Mas e daí? Quem recupera aquele desgaste todo da família como um todo, não somente do agente envolvido? O agente às vezes até é preparado para enfrentar essa diversidade toda, acusações injustas. Agora a família não, então é preciso tomar muito cuidado. Eu então fiz isso ao Vila. E depois fizemos lá um embate de opiniões, que é natural, foi normal, mas não tenho absolutamente nenhum problema com o professor Vila. Eu quero só que ele analise melhor o seu linguajar de sair acusando indevidamente muitas pessoas inocentes. Muito bem. Há mais algum recado que o senhor queira deixar aos nossos ouvintes, aos nossos internautas? Vamos ter que encerrar aqui o nosso tempo terminando. Bom, quero agradecer, Carla, a disposição, a possibilidade, deixar um abraço a todos os nossos ouvintes, os nossos internautas, dizer que nós não podemos desistir da democracia. A democracia, ela dá trabalho, muitas vezes tem percalços, como acontece, às vezes os eleitores
é levado a tomar uma opinião coletiva que depois se arrepende. Nas últimas eleições, em especial de prefeitos, acabou acontecendo em muitas cidades, pelo tom emocional que se tomou, pelo ódio à política, pelo ódio ao PT, enfim. E eu recebo muitas cidades, nós nos arrependemos aqui. Mesmo na cidade de São Paulo, que elegeram o Dória e não reelegeram o Haddad, depois se arrependeram, porque o Dória tirou o leve leite das crianças, tirou o transporte escolar, chegou a dizer que pobre não tem hábito alimentar, então ele tem que dar graças a Deus se tiver alguma coisa para comer. Então aquela coisa que ele inventou de dar farinata, né, ração humana nas escolas e para o povo de rua, que causou uma grande revolta de muita gente, ele recuou. Mas é para ver como que o cidadão pensa a vida do povo trabalhador, do povo pobre, ou seja, são coisas. E na verdade nós estamos falando de gente, estamos falando de criança, estamos falando de juventude, estamos falando de homens e mulheres que têm que ser respeitados. Não é aquela banho de água fria no morador de rua gelada, numa madrugada gelada. Então, para ver como que pensa a cabeça de um cidadão como esse. Então, como um problema social, ele trata como um problema de polícia, trata um problema de extermínio. Então, é preciso tomar cuidado em quem a gente escolhe muitas vezes, né? E o SCAF é aquilo que eu já falei, é um empresário que mudou o estatuto da Fiesp uma quantidade de vezes para continuar imperando o presidente da Fiesp, está lá desde 2004, tá? Daqui a pouco ele falava tanto do Fidel Castro, vai ficar mais tempo presidente da Fiesp que o Fidel Castro presidiu Cuba. Então é preciso observar o comportamento das pessoas. São realmente democráticos ou se fazem democráticos? Se querem realmente transformar a vida das pessoas ou se querem tirar proveito da situação das pessoas? Eu por onde passei, graças a Deus, tenho uma avaliação muito positiva. Então, quem tem parentes em São Bernardo, procure falar com os parentes de São Bernardo, procura como foi a gestão 8 anos do prefeito Luiz Marinho em São Bernardo, e o que nós fizemos em São Bernardo, nós vamos procurar fazer em escala no estado de São Paulo. Isso vale para a educação, vale para a saúde, vale para a segurança pública, vale para a geração de empregos, vale para a discussão dos pedágios. Aproveitar para terminar isso, que aqui tem muitos pedágios e as pessoas me cobram muito. O que vamos fazer com os pedágios? Na verdade, aqui é preciso reanalisar cada contrato de concessão, buscando baixar o preço do pedágio, porque ele está interferindo fortemente na eficiência da economia paulista. Alguém que produz um produto com baixo valor agregado tem muita dificuldade no impacto dos pedágios nos estados paulistas. Eu agradeço, Carla, um abraço a você e muito obrigado. Agradecendo a participação do candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Luiz Marinho. E já encerramos aqui a edição local do Jornal da Manhã desta quarta-feira.